Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, independe aí do horário que este vídeo que chega até você. Enfim, o assunto é um assunto onde fala acerca da Páscoa. Hoje é domingo, dia 17 de abril de 2022, onde muitos aí estão comemorando o dia da Páscoa. A Páscoa que eu venho falar acerca é a Páscoa do Senhor Jesus, a Páscoa de Deus. Embora muitos aí se relaciona à Páscoa do chocolate, à Páscoa do ovo de Páscoa, enfim, é a Páscoa que eu venho tentar trazer e falar um pouquinho acerca dela é a Páscoa de Deus, a Páscoa de Jesus. A Páscoa do Cordeiro, a Páscoa do Cordeiro Imaculado, do sangue que nos liberta, que nos redime, que nos leva até a salvação. A Páscoa que eu queria falar está relatado lá em Êxodo, no capítulo 12, o versículo de número 11, está relatado o seguinte: Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Esta Páscoa do capítulo 12 de Êxodo, logo o Êxodo quer dizer passar sobre, que no mais rebuscado da palavra aí, até chegar literalmente ao nosso idioma português, está falando acerca, quer falar e fala, nos transmite, que o seu significado é saída, no mais rebuscado da palavra. Eu venho falar acerca da Páscoa de Deus, essa Páscoa que foi instituída por Deus no primeiro mês do ano de Abíbia ali, no primeiro mês ao 14º dia. Os israelitas, eles comemoravam a Páscoa. Como surgiu essa Páscoa, essa saída, né? Que é isso que significa saída. Passar sobre. Hoje à tarde eu estava pensando, meditando, e já li diversas vezes o texto, o contexto aí do livro de Êxodo, a passagem cultural, histórica. E quando ali eu vejo ali passar sobre, eu fiquei meditando. Passar sobre está exatamente relacionada com um anjo que passou sobre. Ou talvez ali teve tanto passar sobre, né? Porque o povo de Israel que passou sobre o mar a pé enxuto, teve o passar sobre do anjo que passou sobre as casas de toda aquela nação e de todos aqueles habitantes que ali estavam, passou sobre as casas dos israelitas, passou sobre a casa dos egípcios, enfim, passar sobre. Eu parei para pensar, passar sobre. Deus teve ali o porquê de colocar o passar sobre ou saída, mas eu fiquei mais com passar sobre. Eu achei mais interessante ali, onde Deus me deu essa revelação e falou ao meu coração acerca passar sobre. O anjo passou sobre a casa dos israelitas, passar sobre. Os judeus passaram a pé enxuto diante do mar, ali no mar, passar sobre. Enfim, o texto, a tradução, a tradição judaica, ela em si, Deus quando chama Moisés e dá ordens a respeito da saída dos judeus daquela terra, daquela escravidão que aquele povo, aquela nação vivia, Deus ele chama Moisés e dá ordem a um ato de cerimônia, onde ele, através dessa cerimônia, através deste ato, Deus tiraria aquela nação, aquele povo, daquela terra, daquela escravidão. E o que eu gostaria de tentar passar aqui é acerca
de falar acerca de fatos e tentar aplicar eles numa bela reflexão acerca das nossas vidas. Isso pode aplicar aí às nossas vidas. São muitas as lições que tiramos desta passagem. Lições esta que também é aplicada no mundo espiritual. Vejamos. Deus chama Moisés e lhe dá ordens para que separe todo cordeiro, ou seja, ovelha, que seja macho, de 1 ano sem defeito. Ovelha, do rebanho de ovelhas, que seja macho sem defeito, ou cabrito, que seja macho e sem defeito. Deus, quando dá essa ordenança a Moisés, ele dá ali ordens para que o sangue deste animal que for imolado, tiraria o seu sangue, molharia com um isopo, que é uma planta, que ela tem ela é como um algodão, como uma espécie de uma esponja. Ela tinha essa característica, quando ela pegava algo que fosse líquido, ela absorvia, como se fosse uma espécie de um algodão. E esse isopo, você vai molhar os umbrais da porta. Você vai passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. Isso, literalmente falando, indicaria para o anjo, que Deus vai falar aqui no capítulo 11, no capítulo 12, também parte dele no capítulo 13. Esses capítulos de Êxodo que eu gostaria de trabalhar e que eu vou falar um pouco a respeito deles. Fica mais fácil das pessoas entender e compreender. No caso da dúvida, a pessoa vai ler e vai ver esses capítulos. Também não vou ler todos eles, mas dá para a pessoa ter base naquilo que eu estou falando aqui. Capítulo 11, 12 e 13 de Êxodo, que vai falar acerca disso daqui que nós estamos tentando refletir de maneira mais coerente, mais abrangente. Então, voltando, quando Deus ele faz essa ordenança a Moisés, e ele tem um plano. Neste plano é um plano de salvação para tirar o povo, a nação de Israel desta terra. A terra esta que era terra estrangeira, porém não fazia parte da nação que Deus escolhera para que desta nação descendesse o Cristo que viria. Então Deus agora ele quer tirar o povo desta terra e desta escravidão. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses e começar a já aplicar o texto de forma mais abrangente. Quando nós viemos a este mundo, a esta terra, o mundo, aqui no caso da terra de estrangeiro, está ligado e focado que esta não era a terra dos israelitas. E Deus tinha um plano para que este povo saísse desta terra e festejasse. E ao sair desta terra, eles iriam peregrinar no deserto a fim de festejar a Deus, a fim de celebrar a festa a Deus e a fim de adorar a Deus no deserto, como está relatado aqui nos textos que eu fiz aqui como base, como menção. Então Deus, ele, como eu estou tentando aplicar o texto de uma forma mais abrangente, isso tipifica o mundo na qual nós estamos. Quando nós éramos da terra do Egito, vamos aplicar o texto. Quando nós éramos da terra do Egito, nós tínhamos um cordeiro, em Apocalipse vai falar acerca do cordeiro que antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido dado à humanidade. Então, quando nós quando nós nascemos, já tem um cordeiro que já foi dado à humanidade como sacrifício pelos nossos perdão de pecados e para aceitação com Deus. Então, é interessante que como as coisas elas são sombras e ela clareia, ela nos dá luz à nossa mente,
É muito lindo, porque quando a pessoa nasce, ela já nasce pecadora. Porém, quando ela vai para os caminhos de Deus, quando ela se arrepende, quando ela volta para Deus, já tem um cordeiro para ela, que já foi entregue antes da fundação do mundo. O Apocalipse vai dizer isto. Gênesis, no capítulo 3 ali também, faz um pouco de menção mais ou menos igual ao que está em Apocalipse. Então, antes da pessoa, quando ela já vem para o Egito, ela já nasce escrava, ela já entra como escrava. Porém, quando ela passa a entender e ela se entrega os seus caminhos a Cristo, o cordeiro já foi imolado e o cordeiro já foi dado como oferta pelos nossos pecados. Então, aqui no texto pela qual nós acabamos de ler, está trazendo menção de um cordeiro físico, que é um animal inocente, que morreria pela humanidade, pelo povo israelita, para sair da terra da escravidão. Isso joga luz naquele que viria, que é o cordeiro, filho de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, portanto, aqui nós já temos essa abrangência. E quando Deus ele chama Moisés, ele dá as ordenanças para que o cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e que toda a família comesse do cordeiro. Isso tipifica que você, a tua casa e a tua família, o plano de salvação que Deus tem é para a tua casa, é para a tua família e não apenas para algumas pessoas em exceção. Então, o que Deus ele está trazendo com essa passagem vai falar a respeito de um plano de salvação, não apenas focado em uma carne que foi queimada e um alimento apenas. Deus também dá uma ordem para Moisés, onde ele fala isso também eu acho interessante, vale destacar. Ele fala para comer, para que o povo, a nação ali, eles venham comer de ervas amargas. E aí eu fiquei ali pensando, ervas amargas. Ervas amargas, elas vão mostrar que o plano de salvação de Deus e a vida com o Cordeiro, não estou dizendo que isso é algo que vai trazer para você apenas só tristeza e só dor. Não. A vida no cristianismo, ela carrega dores. Com ela também, não é apenas também só vitória em tudo. Por quê? Espiritualmente falando, está voltado para você entender que essas ervas amargas, elas tipificam que na vida do cristianismo, com Deus, com o Cordeiro, nós também passaríamos por aflições, por dores, por incertezas, por dificuldades, por planos que nós tentamos e não conseguimos, por tantas outras coisas aí. É isso. Isso tipifica a parte da erva amarga. Fogo. O cordeiro deveria ser queimado em holocausto. Fogo tipifica juízo. Na Bíblia vai falar acerca de fogo, juízo de Deus. Já ouviu naquela parte que fala acerca do ouro que refina do fogo que refina o ouro e refina a prata, que está ligado a juízo. Então, o fogo ali está tipificando o juízo de Deus. Deus está aplicando o seu juízo através do cordeiro. E o juízo que fora queimado, que queimou o cordeiro, isso mostra e nos traz a ilustração que o juízo que era para mim, para você e para todos aqueles que creem no Cordeiro, ele levou para si, ele passou pelo juízo de Deus, mesmo sendo inocente deste juízo, assim como era aquele animal.
um animal inocente que morreu para que o homem fosse aceito. Então ali, então mostra isso ali nessa passagem. O cordeiro, ele deveria ser queimado, juízo. O cordeiro, ele deveria ser aspergido seu sangue sobre os umbrais da porta. Está falando sobre o sangue de Jesus que veio em favor dos maus, que somos eu e você. E as ervas amargas também, que está falando acerca que na vida cristã com Jesus, nem sempre tudo vai ser só vitória. Temos a parte do sofrimento com o Cordeiro, temos a parte do sofrimento com Cristo. Nós que estamos em Cristo. Ei, cristão, atenta, nem tudo vão ser só mar de rosas. Temos dificuldade sim com o Cordeiro. Por isso, os judeus comiam ervas amargas. Interessante no texto também, na passagem, que quando Jesus, logo que ele está com seus discípulos, naquele ano que ele foi crucificado, Jesus, quando ele, com 10 dias, no 10º dia do primeiro mês da festa da Páscoa, Jesus ele adentra a cidade de Jerusalém e pregando ali, ele prega no templo, ele traz a mensagem e Jesus ali ele é pego pelos sacerdotes e ele passa por 3 a 4 dias sendo analisado pelos sacerdotes. O que é isso? Isso tipifica que lá em Êxodo, quando Deus dá a instrução para Moisés, ele fala para Moisés que todo animal deveria ser sem defeito, ou seja, trazendo a ilustração para Cristo. Jesus, ele era sem defeito, ele não tinha defeito, pois não foi achado nele pecado que o condenasse ou que o acusasse. Enfim, então, ali em Êxodo, quando Moisés ele passa para os judeus que o cordeiro deveria ser sem defeito e passava por uma análise, os sacerdotes eles ficavam ali desde o 10º dia até o 14º dia analisando os animais se haviam defeitos ou não. E Jesus não foi diferente. Na festa da Páscoa, ele foi analisado pelos sacerdotes e não for achado defeito, não for achado pecado que o condenasse. E tudo se cumpriu em Cristo, pois ali ele foi analisado, ele foi sem defeito, e o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele hoje nos traz vida, ele hoje nos traz salvação perante o Cordeiro. Mas agora nós não estamos falando de um cordeiro, de um animal, nós estamos falando do Filho de Deus, que se fez carne, que habitou nessa terra, que se materializou neste corpo físico onde nós estamos e consumou a maior obra de todos os tempos e de toda a eternidade, a obra da salvação. Quando, interessante também ali, são alguns destaques aqui que eu gostaria de destacar, já estou terminando, já vou parar. Quando o povo israelita, eles são tirados da terra do Egito, eles vão para o deserto, eles caminham no deserto, peregrinam no deserto. Antes, quando eles chegam no Mar Vermelho, eles eram necessários passar por aquele mar. Então Deus abre o mar, Moisés conduz aquela nação, aquele povo. Então eles eles saíram da terra do Egito, simbolizam o mundo na qual nós vivemos. Tirado do Egito, ele passa pelas águas do Mar Vermelho, significa o batismo. Passado pelo mar, agora bem enxuto, que significa o batismo, que você passa pelas águas, logo agora você vai peregrinar no deserto,
Isso simboliza a nossa vida nessa vida. E logo eles, depois de ter atravessado pelo deserto, eles vão habitar a terra prometida, que simboliza o céu. Como tudo é sombra, e como tudo é muito gostoso, e como Deus, ele nos Deus, ele nos traz uma mensagem que talvez as pessoas elas não entendem. Ó, o povo viveu no Egito. Antes deles viverem no Egito, já havia um cordeiro para eles. Apocalipse vai dizer que esse cordeiro que já foi dado à humanidade antes da criação do mundo. Passa-se, logo que as pessoas vivem, antes delas ir para Deus, ir para o cordeiro, aceitar a Jesus de novo, porque Jesus já nos aceitou, eles estão vivendo como escravos. Logo que eles vivem como escravos na terra do Egito, eles são tirados do Egito através do cordeiro. Então, para você que não é cristão, que não professa, tem um cordeiro antes da fundação dos tempos, que já foi imolado, que já foi crucificado por você, antes que você entenda. Logo que você entende, você aceita este caminho, porque ele já te aceitou, aí você passa agora a ingressar e a confiar nele. Aí você passa a comer do cordeiro. Você se alimenta do cordeiro. Logo que você se alimenta do cordeiro, você ganha força. Você sai da terra da escravidão e passa pelo deserto. Logo que você passa pelo deserto, você encontra um mar vermelho, batismo. Logo que você batiza, agora você vai para um outro deserto. Aí você peregrina no deserto até chegar na Canaã. Essa Canaã agora não é uma Canaã, a Nova Jerusalém, lógico que está falando aqui da Canaã física. Aí você passou, entrou, você peregrinou, agora você vai adentrar na Canaã, que é a nossa vitória, que é a Canaã celestial. Viu como Deus ele fala através do Antigo Testamento e ele está relacionado com o Novo Testamento? Viu como Deus fala através do Antigo Testamento com passagens que foram fatos, que não são contos de mentira nem ficção de filme, mas ele fala de uma forma, ele usa os seus profetas e a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo, que ele usa tudo isso que o povo de Israel passou para que nós compreendamos nos dias de hoje. E tudo foi feito e foi consumado na pessoa de Cristo. E Cristo, logo que ele consumou esta obra, ela foi confirmada e ela deu ênfase à salvação de toda a humanidade. Essa sim é a Páscoa. Não a Páscoa de chocolate, de ovo de Páscoa, mas a Páscoa, passar sobre, que a Bíblia nos mostra em Êxodo, no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, é esta Páscoa. Levítico 23 vai falar acerca da festa da Páscoa também. Mas é a mesma coisa que está aqui, então não vamos focar. Porque ele também fala da Páscoa, fala do Pentecostes, fala da festa dos tabernáculos e das outras, enfim, são 7 festas. E não vai falar apenas da Páscoa, mas eu separei a Páscoa aqui, porque lá fala a mesma coisa, mas enfim, chegamos ao mesmo contexto, a mesma coisa que está dizendo lá, está dizendo aqui. Enfim, então é isso. Não uma Páscoa de chocolate, não uma Páscoa de ovo de Páscoa, mas uma Páscoa de sangue, de morte, de redenção e de entrega que salvou a humanidade. E essa Páscoa aqui é bem mais interessante, porque embora os judeus comeram carne com ervas amargas, mas eu prefiro esta Páscoa, porque essa Páscoa as pessoas estão comendo carne de um cordeiro de 1 ano, carne assada. Eles estão comendo carne assada, embora com ervas amargas, mas é carne assada, acho que acredito que é melhor que chocolate. Mas enfim, então é essa reflexão. Essa Páscoa de Êxodo é a Páscoa da redenção da humanidade. É a Páscoa de Jesus Cristo,
que veio, salvou a humanidade e nos leva para Jerusalém celestial, para Jerusalém lá no trono na graça de Deus, para Nova Jerusalém, para a terra prometida, para Canaã de Deus. É esta Páscoa que eu vim fazer. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Não tem como adentrar muito, eu tentei ser breve, porque ficaria muito extenso. Então eu tirei boa parte aí de uma exposição mais abrangente, mas ao mesmo tempo uma exposição oportuna, onde eu não quero tomar muito tempo, mas é uma abrangência e que fala bem, ilustra bem, mostra bem e não toma muito tempo. Então é essa Páscoa que eu quis trazer, a Páscoa da salvação, a Páscoa de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Essa sim é a Páscoa da salvação, da redenção da igreja, da redenção de toda a nação no mundo. Amém? De toda a humanidade. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Um abraço a todos e louvado seja o nome do Senhor. Amém?